Preparados para mais um mergulho? Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar a história de Giuseppe Rivera, Hum, um imigrante italiano que chegou ao Brasil no comecinho do século XX. nossa, A gente tem aqui um monte de documentos, registros, fotos. que legal. A ideia é montar o quebra-cabeça da vida dele, sabe? Sei. Entender os desafios, as alegrias, as tristezas. E como era a vida de um imigrante italiano naquela época? Exatamente. Viu? E já de cara, uma coisa me chamou a atenção. Ok. O Giuseppe chegou ao Brasil em 1929. Ah, A bordo do navio Etruria, vindo de Nápoles. hum, Ele vinha. Ele desembarcou em Santos no dia 3 de maio, dia 3 de maio. dia de São Filipe da Gira. Nossa, que coincidência. Pois é. São Filipe da Gira era o santo padroeiro da cidade natal dele. Verdade, imaginei a emoção que ele deve ter sentido. Nossa, chegando em novo país num dia tão especial. É, a fé era um ponto de apoio importante para os imigrantes, né? Totalmente, longe de casa, em um ambiente completamente diferente. É, a religião era um elo com a cultura deles. São umas raízes? E falando em raízes, Giuseppe veio da Sicília, uma região que naquela época passava por muitas dificuldades. É, muita gente imigrou em busca de uma vida melhor. Fugindo da pobreza, da falta de oportunidade. Exatamente. Essa esperança de um futuro melhor movia muitos imigrantes. Arriscar tudo, atravessar o oceano. É. E o Giuseppe, com apenas 14 anos, órfão de pai e mãe, Ah, enfrentou essa jornada. e coragem. Ele chegou aqui acompanhado da família da sua tia, Rosa Altavilla. Ah, E essa família era grande, viu? era. A gente tem registros de vários parentes que vieram juntos. Caramba. O marido da Rosa, os filhos, a irmã dela, Angela Altavilla, que aliás já tinha vindo para o Brasil antes, em 1893. Nossa, em 1893 ter. É. Mas por que ela veio antes? Infelizmente, os documentos não revelam o motivo. Mas imagina, em 1893, a viagem devia ser ainda mais difícil. Nossa, com certeza. E essa família se espalhou pelo Brasil. Vai nisso. Uns foram para São Paulo, outros para Minas Gerais. Cada um buscando o seu lugar ao sol. A gente tem registros de parentes em várias cidades. Quais? Araraquara, Ribeirão Preto, Franca. Nossa. Era comum as famílias se dividirem. É, buscando trabalho. É onde aparecia oportunidade. Hum. E o Giuseppe, logo que desembarcou em Santos, se registrou na Hospedaria dos Imigrantes, em São Paulo. Ah, hospedaria dos imigrantes. Você sabe, né? As hospedarias eram como um ponto de acolhimento Sei? para os imigrantes que chegavam. É. Eles recebiam comida e abrigo, É. ajuda para encontrar trabalho. Então, hospedaria era tipo um primeiro passo. Isso, para se inserir na sociedade brasileira. Legal. E no caso do Giuseppe, ele ficou pouco tempo na hospedaria. É. E logo partiu para o interior paulista, Ah. seguindo os passos da tia Rosa. Eles foram para Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz das Palmeiras. trabalhar na fazenda Ana Dias. E lá, o que ele fazia? Ele trabalhava na lavoura de café, como a maioria dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil naquela época. É trabalho duro, né? Era sob o sol escaldante. Mas era a oportunidade que eles tinham. É de construir uma nova vida. Uhum. E a vida na fazenda não era fácil, né? Não, a gente sabe. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos. E além das dificuldades do trabalho, eles enfrentavam a barreira da língua, Verdade. a saudade da família, É. a adaptação a uma nova cultura. Um recomeço, cheio de desafios. Totalmente. Mas o Giuseppe era um cara determinado. É, Ele não se esteu bater. que bom. E aos 26 anos, ele se casa com a Giuseppina Basílio, em Santa Cruz das Palmeiras. Ah, E aí que a história começa a ficar interessante. por quê? Porque esse casamento com a Giuseppina é cercado de mistérios. A gente sabe que eles se separam pouco tempo depois. E alguns anos depois, em 1917, aparece um registro de nascimento de uma menina chamada Acácia Oliveira, Acácia Oliveira. que seria filha do Giuseppe. Mas tem algo estranho nesse registro. O quê? O nome do Giuseppe aparece como José Oliveira e ele é listado como português. E essa informação desencontrada levanta várias questões. É. Será que a Acácia era realmente filha do José? Ele sabia da existência dessa filha? É, por que será? Mistérios que a gente vai tentar desvendar ao longo da nossa investigação. É verdade. E pra aumentar ainda mais o mistério. O quê? A gente sabe que no mesmo ano de 1917, o Giuseppe já estava vivendo em Batatais, com Maria Mantovano, com quem teria seu primeiro filho apenas 3 meses antes do nascimento de Acácia. Ah, que reviravolta. Parece que a vida do Giuseppe era uma caixinha de surpresas, Parece mesmo. mas quem era essa Maria Mantovano? E como eles se conheceram?
A Maria era uma mulher forte e decidida, também descendente de italianos. Hum. E a gente sabe que ela tinha família em Batatais, Ah, tá. o que pode ter influenciado a mudança do Giuseppe para lá. Entendi. Então ele pode ter se mudado para Batatais em busca de apoio familiar. Isso. Afinal, ele estava recomeçando a vida Uhum. com uma nova companheira. É. E é em Batatais que a história do Giuseppe e da Maria começa a se desenrolar. É. Eles constroem uma família, É. têm 6 filhos, homens. Ah, E a gente vai acompanhar essa nova fase da vida deles legal. no próximo bloco. Combinado. Foi. A gente parou com o Giuseppe em Batatais, né? Recomeçando a vida com a Maria Mantovano. Isso. E pelo que a gente viu nos registros, eles tiveram 6 filhos. É, todos homens. E cada filho nasceu em um lugar diferente. É verdade. Parece que eles se mudavam bastante, né? Bastante. A gente vê pelos registros que eles viveram em vários lugares. Sim. Batatais, Rifena, Pedregulho. Nossa. E depois se estabeleceram na região da Chave da Taquara, em Cristais Paulista. Mas por que tanta mudança? O que levava eles a se mudarem tanto? Naquela época, a vida no interior não era fácil, né? Namedinho. As oportunidades de trabalho eram escassas. É. As famílias se mudavam em busca de melhores condições de vida. Faz sentido, eles estavam sempre em busca de um lugar para fincar raízes, né? É para criar os filhos. É. Essa busca por um lugar para chamar de seu movia muitas famílias de imigrantes. É, essa necessidade de construir um futuro para a família. Exatamente. Você acha que essas mudanças constantes impactaram a vida dos filhos? Ah, com certeza. Imagina, a cada mudança, eles tinham que se adaptar a um novo ambiente. É verdade. Fazer novos amigos, se acostumar com uma nova rotina. É um desafio e tanto para as crianças. E a Maria, como mãe, devia se preocupar muito com o bem-estar dos filhos, né? Sem dúvida, com a educação, a saúde. E a gente tem alguns indícios nos registros de que a Maria era uma mulher forte presente na vida dos filhos. Por exemplo, os irmãos dela, o Giovanni e o Luiz Mantovan, Uhum. aparecem como padrinhos de alguns dos filhos do Giuseppe. Nossa, que legal. Isso mostra que a família da Maria era uma rede de apoio importante para eles, né? Com certeza, os laços familiares eram fundamentais para os imigrantes. Eles se apoiavam uns nos outros. Para enfrentar as dificuldades, celebrar as conquistas. Exatamente. E essa união familiar, essa força do coletivo, Era um traço marcante da cultura italiana, né? sem dúvida. Yeah. E a gente vê isso refletido na história do Giuseppe e da Maria. Eles construíram a sua família com base nesses valores. A união, o trabalho duro, a fé. E a gente consegue ter um vislumbre dessa família através de uma foto, né? É verdade? Uma foto tirada por volta de 1975, Isso. na Chave da Taquara. É um registro precioso. Nela a gente vê o Giuseppe e a Maria sentados com seus 6 filhos ao redor. O Arcângelo, o Victor, o Pedro, O Pascoal, o Antônio e o João. todos eles. E como eles estão na foto? Dá pra perceber como era a vida deles naquela época. Eles estão vestidos com roupas simples, Hum, mas com um olhar sereno, feliz. que bom. Dá pra perceber que eles estão em um ambiente rural, Ah. provavelmente na frente da casa deles. Na Chave da Taquara. Isso. E a Chave da Taquara, você sabe como era naquela época? Me fala um pouco sobre essa região. Era uma região de fazendas de café, Aham. com muita mata nativa ao redor. A vida era simples, o ritmo era mais lento. As pessoas viviam em contato com a natureza, cultivavam a terra, Que legal. criavam animais. Imagino que o Giuseppe e a Maria, vindos da Itália, deviam se sentir em casa nesse ambiente rural, né? Com certeza. Eles vieram de uma região agrícola da Itália. Verdade. A vida no campo era familiar para eles. E essa foto, tirada por volta de 1935, marca um período de estabilidade na vida do Giuseppe e da Maria, né? Sim, parece que eles finalmente encontraram o seu lugar ao sol. O lugar onde plantariam raízes e construiriam o seu futuro. E essa fase da vida deles, na Chave da Taquara, foi marcada pelo trabalho duro na lavoura de café. Isso, Pela criação dos filhos, pela convivência com a comunidade local. exatamente. E a Maria, como mulher e mãe, tinha um papel fundamental na família, né? Cuidando da casa, dos filhos, da alimentação. E Sasha e a Maria também trabalhavam na lavoura. É possível que sim, afinal, o trabalho na lavoura exigia a participação de todos. Mas a gente também pode imaginar que ela se dedicava a outras atividades, né? Como a criação de animais, a produção de alimentos para a família. Essa divisão de tarefas, essa colaboração entre os membros da família. Era comum naquela época. Era, né? Era uma forma de garantir a sobrevivência da família. Ah, De superar as dificuldades, de construir um futuro melhor. E a gente vê que o Giuseppe e a Maria conseguiram construir uma vida digna
da chave da taquara. Sim, criaram seus filhos, trabalharam duro, É, se integraram à comunidade. Exatamente, essa história de superação, de luta por uma vida melhor. História de muitos imigrantes italianos que vieram para o Brasil. Verdade. E a gente se sente inspirado por essa história, né? Com certeza. Pela força de vontade, pela perseverança, pelo amor à família. Verdade. E a gente ainda tem muito que descobrir sobre a vida do Giuseppe e da Maria. E com Giuseppe e a Maria não foi diferente. é verdade. Por mais que a chave da taquara representasse um lar para eles. Uma nova mudança estava por vir. Em 1961, eles vendem a propriedade e se mudam para um casarão na cidade. Nossa. Parece que depois de tantos anos se mudando em busca de melhores condições, eles finalmente realizaram o sonho da casa própria, né? Sim, mas essa mudança, que a princípio parecia positiva, acabou trazendo uma grande tristeza para a família. A Maria, tão apegada à vida simples do campo, não se adaptou à vida na cidade. Imagino como deve ter sido difícil para ela. Deixar para trás tudo aquilo que conhecia, né? A terra, a natureza, a rotina da fazenda. Com certeza, essa mudança abalou profundamente a Maria. Infelizmente, apenas 7 dias após a mudança, ela falece, deixando Giuseppe e os filhos desolados. Que tristeza, né? É como se o sonho da casa própria tivesse vindo acompanhada de um preço muito alto. É verdade. E pro Giuseppe, perder a companheira de tantos anos logo após realizar esse sonho. Nossa. Deve ter sido um golpe muito duro. E como ele lidou com essa perda? A gente tem alguma informação sobre como a família enfrentou esse momento difícil. Infelizmente, os documentos não revelam detalhes sobre esse período. Mas a gente pode imaginar que os filhos, já adultos, se uniram para apoiar o pai. Para superar a dor da perda da Maria. A gente viu ao longo dessa história como os laços familiares eram importantes para o Giuseppe, né? Com certeza. A família era a base dele, o porto seguro. E mesmo diante dessa grande perda, a vida seguiu. O Giuseppe viveu mais alguns anos na casa da cidade, cercado pelo carinho dos filhos e netos. Teve a oportunidade de ver a família crescer, né? Colher os frutos do seu trabalho duro, da sua dedicação à família. Mas a vida reservava ainda mais um desafio para ele. Sério. Poucos anos depois da morte da Maria, ele foi diagnosticado com doença de Chagas. Doença de Chagas. Uma doença grave, né? Como ele contraiu essa doença. Naquela época, a doença de Chagas era comum nas áreas rurais do Brasil. Tá. Ela é transmitida por um inseto barbeiro, que costuma se esconder nas festas das casas de pau a pique. Entendi. Então é provável que o Giuseppe tenha contraído a doença durante os anos em que viveu e trabalhou na zona rural. Exatamente. E, infelizmente, naquela época, não existia tratamento eficaz para a doença de Chagas. Nossa. E como a doença afetou a vida dele? A doença de Chagas causa danos ao coração e a outros órgãos. E o Giuseppe lutou bravamente contra a doença por alguns anos. Mas acabou falecendo em 1961, aos 73 anos. Que triste. Uma vida marcada por desafios, mas também por muita força, perseverança e amor à família. É verdade. A história do Giuseppe Rivera é uma história que representa a trajetória de muitos imigrantes italianos que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Eles enfrentaram inúmeros desafios, se adaptaram a uma nova cultura, trabalharam duro para construir um futuro para si e para seus descendentes. E a gente pode dizer que o Giuseppe deixou um legado importante. Né? Mas com certeza. Não só material, mas principalmente um legado de valores, de princípios, de amor à família, de trabalho duro. Sem dúvida. Esse legado continua vivo na história dos seus descendentes, que hoje se espalham por diversas regiões do Brasil. Carregando consigo a memória do seu antepassado, o imigrante italiano que cruzou o oceano em busca de um sonho e que, com sua força e determinação, construiu uma história de vida inspiradora. E você, que nos acompanhou nessa imersão na vida de Giuseppe Rivera, o que achou dessa história? Esperamos que você tenha se emocionado, aprendido e se inspirado com a trajetória desse imigrante. É verdade. Que, como tantos outros, ajudou a construir o Brasil que conhecemos hoje. A gente se despede por aqui, com a certeza de que a história do Giuseppe Rivera, assim como a de tantos outros imigrantes, merece ser contada, lembrada e celebrada. É isso aí. Até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima imersão.